Os cientistas encontraram uma estrela invisível no centro da Via Láctea, uma estrela que ajudou nossa galáxia a nascer. A 26 mil anos-luz de distância no centro galáctico, um objeto maciço e invisível começou a se espalhar por toda parte, e você nem sabe que o está respirando agora. Tudo começou na década de 70, quando uma astrônoma chamada Vera Rubin estava estudando a galáxia de Andrômeda. Ela decidiu verificar se as estrelas se moviam de forma previsível. Digamos que você esteja girando uma bola em um fio em torno de si mesmo. Quanto mais perto a bola estiver de você, mais rápido ela se moverá em um círculo apertado. Mas se você soltar o barbante por mais tempo, a bola se moverá mais lentamente em um círculo maior. É assim que a gravidade funciona. O mesmo acontece com os planetas. Os mais próximos, como Mercúrio, giram rapidamente, completando suas órbitas em meses. Os mais distantes, como Netuno e Saturno, levam tempo. Décadas para fazer uma rotação. As próprias estrelas devem orbitar os centros de suas galáxias da mesma forma. As mais próximas se movem rapidamente, as mais distantes são mais lentas, certo? Mas quando Vera mediu as velocidades, ela viu algo impossível. Elas não estavam diminuindo a velocidade. As estrelas distantes estavam se movendo tão rapidamente quanto as que estavam próximas ao centro. Por toda a lógica, as galáxias deveriam ter se despedaçado, mas isso não aconteceu. E isso significava que algo as estava mantendo unidas, algo indetectável, algum objeto maciço e invisível no centro galáctico, distorcendo a realidade sem nunca se revelar. Então, ela verificou várias vezes com galáxias diferentes. Isso não era um acaso, estava acontecendo em todos os lugares. Rubin havia descoberto acidentalmente a prova de que as galáxias estavam se afogando em algo muito mais pesado do que todas as estrelas, planetas e gases de todo o nosso universo juntos, que estava nos segurando com mãos fantasmagóricas. Os astrônomos a chamaram de matéria escura porque ela não brilha, não reflete a luz, não parece interagir com absolutamente nada. Ela está apenas lá. Mas todos os cálculos nos mostram que ela existe, e não apenas existe, mas compõe 85% de toda a massa do universo. Sabemos que ela esculpiu as galáxias. Sem ela, o mundo como o conhecemos não existiria. E, no entanto, assim como aconteceu com uma estrela invisível que os cientistas encontraram no centro da Via Láctea, a única maneira de detectá-la foi por meio da gravidade. Então, como encontrar algo que se recusa a ser encontrado? Recentemente, cientistas descobriram que pode haver uma estrela invisível no centro da Via Láctea. E essa descoberta fascinante pode finalmente nos ajudar a entender como é a matéria escura. Eles começaram procurando as impressões digitais da matéria escura, quaisquer sinais de sua presença em qualquer lugar. Eles estudaram como as galáxias se moviam e esmagavam as partículas em máquinas gigantes, na esperança de criar pequenos pedaços de matéria escura em laboratório. Na verdade, isso não levou a nada. Eles nem mesmo sabiam o que procurar. A matéria escura é mesmo feita de partículas? Havia uma teoria que sugeria que ela é feita de partículas fantasmagóricas que mal tocam em alguma coisa, ou ainda mais estranhas, que podem entrar e sair da existência em um piscar de olhos. Mas havia um problema. Se a matéria escura realmente funcionasse assim, então os centros das galáxias deveriam ser bem compactados. Toneladas de matéria seriam amontoados em um espaço minúsculo. Mas em nosso universo, os núcleos galácticos parecem estranhamente macios, espalhados quase suaves. Surgiu uma nova teoria, e ela é maluca. E se a matéria escura no coração das galáxias não for feita de partículas pesadas? E se ela for feita de algo tão delicado que se comporta mais como um fio de cabelo? Esses cabelos poderiam ser feitos de algo incrivelmente leve, mais leve do que qualquer coisa que já vimos e bilhões de vezes menor do que um neutrino, que já é a partícula mais leve conhecida. Eles chamaram essa ideia de matéria escura difusa, e ela pode mudar tudo o que pensávamos saber sobre o universo. Uma equipe de astrofísicos queria testar essa ideia, então eles executaram uma simulação, criando um modelo simples de uma galáxia com dois ingredientes principais, uma grande quantidade de matéria escura difusa e um pouco de gás, o mesmo tipo de gás que forma as estrelas que podemos ver. Eles apertaram o botão iniciar e deixaram o sistema evoluir sozinho, observando como os dois interagiriam. No início, tudo era puro caos, mas então a matéria escura difusa começou a se reunir. Ela se uniu, formando um objeto maciço invisível próximo a um centro galáctico. O gás seguiu, espalhando-se por toda essa massa fantasmagórica, misturando-se a ela e brilhando fracamente. E então, de repente, formou algo incrível: estrelas escuras. Não são estrelas típicas como o nosso Sol, que brilham com calor e luz.
Em vez disso, são objetos enormes, maciços e invisíveis. Um híbrido de 2 tipos diferentes de matéria. Nunca vimos nada parecido com isso antes. Um objeto como esse se estenderia por milhares de anos-luz, e, no entanto, eles quase não teriam peso, mais parecidos com nuvens cósmicas inchadas do que qualquer outra coisa. Os cientistas as chamaram de estrelas de fermions bósons. Finalmente, essa coisa de matéria escura está começando a fazer sentido. O núcleo dessa estrela estranha e invisível teria a densidade certa. Nem muito densa, nem muito solta. E parecia exatamente com o que os astrônomos realmente veem em galáxias reais. Se isso for confirmado, finalmente será possível explicar como a matéria escura se comporta e funciona. E se eles estiverem certos, todas as galáxias do universo podem estar ligadas a um desses gigantes vastos e invisíveis. A estrela oculta da Via Láctea pode ser uma delas, moldando nossa galáxia de maneiras que nunca percebemos. O mais surpreendente é que esse material não se comportaria como a matéria normal, não formaria nada sólido. Em vez disso, seria mais como uma rede complexa e em constante movimento de filamentos ou cabelos. Isso também significa que a Terra pode estar completamente cercada por ela. A matéria escura ainda segue as regras da gravidade. À medida que passa por planetas e estrelas, a gravidade a puxa para fluxos concentrados. Portanto, ela está abraçando e passando pelo nosso planeta, oscilando constantemente. Se pudéssemos vê-los, eles poderiam parecer fios brilhantes e invisíveis em toda a parte, e eles atravessariam o planeta, estendendo-se até o espaço. Mas isso é apenas o começo. Agora, os cientistas precisam refinar seus modelos, torná-los ainda mais detalhados e comparar suas previsões com galáxias reais. Mas essa descoberta da estrela escura no centro da galáxia não é nossa única pista. Felizmente, o universo nos deu uma maneira de procurar essa impressão digital: lentes gravitacionais. Quando a luz de uma galáxia distante viaja em nossa direção, às vezes ela passa por outra galáxia maciça no caminho, ou por outros objetos maciços, com uma gravidade absurda. Em vez de continuar em um fluxo reto, a luz é, na verdade, curvada em torno do objeto maciço devido a essa gravidade. E quando finalmente chega até nós, cria uma versão distorcida e ampliada da galáxia original. Basicamente é como olhar através de um pedaço de vidro curto. Se a matéria escura for difusa, ela deve deixar um padrão estranho nessas imagens distorcidas. As coisas devem ser um pouco onduladas e pouco nítidas. Os cientistas precisavam do objeto perfeito para estudar isso, e eles encontraram uma galáxia distante cuja luz foi curvada pela gravidade, criando uma imagem estranha e esticada. Eles usaram radiotelescópios superpotentes, conectaram-nos em todo o mundo e os transformaram em um telescópio gigante, tão grande quanto a própria Terra. Com isso, puderam ampliar tanto que conseguiram ver detalhes dessa galáxia tão pequenos quanto um grão de areia na Lua. Em seguida, realizaram um grande experimento. Eles criaram suas próprias versões falsas dessa imagem, simulações com vários tamanhos de partículas difusas de matéria escura. E, em um determinado momento, encontraram a combinação perfeita. Isso nos ajudou a calcular a massa exata das partículas de matéria escura antes mesmo de detectá-las. E as pistas estão nos levando diretamente à nossa própria galáxia. Parece que as partes mais densas desses cabelos, as raízes, podem estar muito próximas na escala cósmica, a apenas dezenas de milhares de quilômetros da Terra. Isso é perto o suficiente para uma sonda espacial alcançar. Agora que os cientistas descobriram essa estrela invisível no centro da Via Láctea, só precisamos estudá-la de perto, enviar uma missão a uma dessas raízes. E então, finalmente, poderemos desvendar o maior mistério espacial de todos. Uma poderosa explosão de radiação gama que durou apenas meio segundo, mas liberou uma enorme quantidade de energia. Muito mais do que o nosso Sol produziria em 10 bilhões de anos. Esse breve flash iluminou todo o céu. Depois foi substituído por um brilho muito mais suave e duradouro. Os astrônomos examinaram o fenômeno com ondas de raio-x, de rádio, óticas e infravermelhas. Acontece que estavam vendo um magnetar recém-nascido pela primeira vez. Provavelmente foi formado a partir da fusão de 2 estrelas de nêutrons, que resultou em uma quilonova, uma das maiores e mais brilhantes explosões estelares. Sua luz finalmente alcançou nosso planeta em 22 de maio de 2020. Imagine uma estrela massiva, com pelo menos 5 vezes a massa do nosso Sol, chegando ao fim de sua vida. Pode ser que seu combustível nuclear tenha acabado. Se isso acontece, a estrela começa a esfriar. A pressão interna cai e a gravidade começa a apertar para dentro.
E então, mais de 1 milhão de vezes a massa do nosso planeta entra em colapso em 15 segundos. Isso acontece tão rápido que uma enorme onda de choque faz com que a parte externa da estrela exploda, produzindo uma luz ofuscante. Essa poderosa explosão é chamada de supernova. O que ficou para trás foi um núcleo incrivelmente denso com uma enorme nuvem de gás quente chamada nebulosa que se expande ao seu redor. Se a estrela tiver massa suficiente, mais de 10 vezes o tamanho do Sol, é provável que se transforme em um buraco negro. Caso contrário, ela se transforma em uma estrela de nêutrons, que é basicamente um núcleo gigante, a parte central de um átomo. Essas estrelas são compostas principalmente de nêutrons e raramente têm mais de 32 km de diâmetro. Para efeito de comparação, nosso Sol tem quase 1,4 milhão de quilômetros de diâmetro, o que equivale a 109 terras colocadas lado a lado. Mas não se deixe enganar por esse tamanho relativamente pequeno. Qualquer estrela de nêutrons é pelo menos 1,5 vezes mais pesada que o nosso Sol e tem um campo magnético intenso. Se você recolher apenas uma colher de chá do interior dessa estrela, essa matéria pesará mais de 1 bilhão de toneladas. É tão densa que torna as estrelas de nêutrons alguns dos objetos mais extremos conhecidos. A próxima parada é o próprio buraco negro. Quando duas estrelas de nêutrons se fundem, elas geralmente criam uma nova, muito mais pesada. Em milissegundos ou até menos, essa estrela colapsa em um buraco negro. Mas os astrônomos que examinaram o flash de luz registrado em março acreditam em um outro resultado. Eles têm quase certeza de que viram algo nunca antes observado: o nascimento de um magnetar. Essa é uma forma rara de estrela de nêutrons com um campo magnético ultra forte. É 1.000 trilhões de vezes mais forte que o do nosso planeta. Esse campo também é tão poderoso que aquece a superfície da estrela a até 10 milhões de graus Celsius. Para colocar em palavras simples, os magnetares são os ímãs mais poderosos do universo. Seus campos magnéticos podem influenciar seriamente a vizinhança. Os átomos azarados o suficiente para se aproximarem de tal estrela são esticados em linhas finas como lápis. Se de alguma forma você chegar a algumas centenas de quilômetros de um magnetar, certamente as coisas não acabarão bem para você. O campo magnético primeiro interromperia sua bioeletricidade. Isso significa que seus impulsos nervosos não funcionariam mais. Até mesmo suas moléculas mudariam sob a influência do campo magnético da estrela. No final, você praticamente desapareceria. Se um magnetar voasse dentro de um raio de 160 mil quilômetros do nosso planeta, ele apagaria todos os dados de todos os cartões de créditos do mundo. Você já ouviu falar de uma estrela de diamante que poderia superar todas as riquezas da Terra? Ou de estrelas cintilantes com superfícies feitas de ferro sólido? Então vamos dar uma olhada nessas estrelas estranhas e tentar desvendar seus mistérios. Há uma estrela na constelação de Centauros que foi apelidada de Lucy in the Sky with Diamonds. Sim, ela recebeu o nome de uma música dos Beatles, porque basicamente ela mesma é uma música dos Beatles. Olha só, descobriu-se que essa estrela tinha um enorme diamante em seu núcleo. Você pode estar se perguntando quão grande esse diamante realmente é. Bem, estima-se que seja cerca de 10 bilhões de trilhões de quilates. É o número 1 seguido de 34 zeros. Para se ter uma ideia, o Hope Diamond, um dos maiores diamantes da Terra, tem apenas 45,5 quilates em comparação. Imagina o tamanho do anel que você poderia fazer com esse diamante estrela. E ela tem aproximadamente a mesma massa do nosso Sol. Mas não fique muito animado com a perspectiva de ter esse diamante. Mesmo que você fosse Jeff Bezos, não teria como pagar. Além disso, de acordo com Ronald Winston, CEO da Harry Winston Inc., o diamante é tão grande que provavelmente reduziria o valor de mercado dessa joia. É melhor você se contentar com um anel de noivado bem menor. Uma coisa interessante sobre a Lucy in the Sky with Diamonds é que ela é incrivelmente densa. Na verdade, tem a massa do Sol amontoada em um objeto com apenas 1/3 do diâmetro da Terra. É como tentar colocar um elefante em uma caixa de sapatos. Apesar de seu tamanho enorme, ela tem uma temperatura bem mais agradável, de apenas cerca de 6.649 graus Celsius. Em comparação, a temperatura central do nosso Sol é de cerca de 14.999.982 graus Celsius. Desde a descoberta de Lucy in the Sky with Diamonds, várias outras estrelas cristalizadas foram encontradas, algumas com corações de diamante do tamanho da Terra. Isso apenas mostra que o universo está cheio de surpresas e você nunca sabe que tipo de tesouro pode encontrar na vasta extensão do espaço. E essa não é a única estrela estranha que descobrimos até agora.
Existem muitas coisas estranhas e inexplicáveis no espaço sideral. Por exemplo, vamos ver a Vega. Vega, também conhecida como Alpha Lyrae, é uma estrela brilhante localizada na constelação de Lyra. É uma das estrelas mais brilhantes do céu noturno e é facilmente visível a olho nu na maior parte do mundo. Vega pode parecer uma estrela linda e brilhante para pessoas do hemisfério norte, mas mal sabemos que ela está escondendo um segredo. Na verdade, ela está meio que esmagada. Olha só, a alta taxa de rotação de Vega faz com que ela inche, como uma barriga cósmica. Ela gira uma vez a cada 12,5 horas, o que é bastante rápido para uma estrela, e lança material ao redor de sua cintura. É quase como se a estrela estivesse fazendo bambolê. Esse material está mais longe do centro da estrela, por isso experimenta menos gravidade, fazendo com que esfrie e escureça, levando a um efeito de escurecimento da gravidade. Então, Vega é basicamente o pior pesadelo de um guru fitness cósmico. Apesar disso, para nós, observadores de estrelas, ela ainda parece algo redondo, porque estamos olhando aqui do polo da Terra. No entanto, se víssemos de um ângulo diferente, teríamos uma visão muito diversa, que poderia nos fazer pensar se Vega está escondendo alguns donuts cósmicos. Mas, embora possamos brincar sobre essa cinturinha, não há como negar que Vega ainda é uma das estrelas mais brilhantes e fascinantes de nossa galáxia. Mas aí, se você quer algo brilhante para valer, que tal uma supernova? As supernovas são booms espaciais gigantes que ocorrem quando as estrelas atingem o fim do seu ciclo de vida. É como o grande finale de um show de fogos de artifício, mas em escala cósmica. Elas liberam mais energia em poucos segundos do que o nosso Sol em toda a sua vida. E foi exatamente isso que aconteceu com a próxima estrela do nosso show, esse objeto celeste com um nome esquisito, IPFT-14HLS. Mas há um problema, não estamos falando de uma supernova comum. Embora essa estrela tenha feito sucesso em 2014 e começado a desaparecer como de costume, recentemente ela voltou inesperadamente e brilhou mais uma vez. Que entrada dramática! E se isso não bastasse, ela continuou a desvanecer e iluminar pelo menos 5 vezes no total, o que é um pouco como um ioiô. É como se a estrela simplesmente não conseguisse decidir se queria permanecer brilhante ou desaparecer no abismo. Além disso, quando os cientistas mediram o espectro da supernova, descobriram que ela estava evoluindo 10 vezes mais devagar do que outras estrelas. Talvez seja uma supernova que só quer aproveitar seus anos dourados. Em suma, tudo isso é um verdadeiro mistério. Mas essa não é a única estrela que sofre da síndrome 2 em 1. À primeira vista, MY Camelopardalis parece ser uma estrela bastante comum, mas depois de olhar mais atentos, astrônomos concluíram que na verdade eram 2 estrelas em uma. Essas 2 estrelas estão orbitando uma a outra a mais de 966 mil km por hora. É um sistema estelar binário de contato, o que significa que as estrelas estão tão próximas que compartilham um espaço comum. Em outras palavras, estão tão próximas que estão praticamente se beijando. Esse Romeu e essa Julieta celeste são uma das estrelas binárias mais massivas conhecidas. Cada uma sozinha pesa 32 a 38 massas solares, respectivamente. Os astrônomos também acham que elas podem estar à beira de uma fusão estelar, o que significa que um dia elas podem se combinar em uma superestrela gigante. Uau, quem diria que o espaço poderia ser tão romântico? Vamos a outro nome longo. HD 140283, também conhecido como Estrela de Matusalém. Esse carinha na constelação de Libra já existe há algum tempo. E um bom tempo, tipo muito tempo. Na verdade, os cientistas costumavam pensar que ela era mais antiga que o próprio universo. Imagina se fosse verdade. Mas eventualmente descobriram que na verdade a Estrela de Matusalém tem cerca de 14,8 bilhões de anos. Isso ainda é bastante impressionante. Essa estrela é tão velha que lembra a Via Láctea quando era apenas uma galáxia bebê. Mas apesar de tudo isso, essa estrela ainda tem um pouco de vida. Está apenas começando a se expandir em uma gigante vermelha, que é como quando você chega aos 30 anos. Isso é que é envelhecer bem. Mas se todas essas coisas são um tanto compreensíveis, então que tal uma estrela que foi chamada de Estrela WTF pelos cientistas? Não estou brincando. Pelo menos costumava ser assim. Agora ela é chamada de Tab Star. Também tem um nome mais científico, mas que é um pouco complicado. Mas o que é realmente bizarro nessa estrela é seu escurecimento irregular. Por alguma razão ela não brilha como uma estrela normal, mas pisca como se alguém ligasse e desligasse uma lanterna.
E não é apenas uma pequena queda de luz, estamos falando de uma queda de 22% no brilho. E não é porque às vezes ela é bloqueada por um planeta ou algo assim. Os cientistas apresentaram todo tipo de explicação para esse estranho comportamento, desde cometas até poeira e até mesmo uma mega estrutura extraterrestre. Isso mesmo! Mas antes que sua imaginação vá longe demais, é importante notar que a explicação mais provável é que seja apenas poeira velha. Talvez a estrela seja cercada por algum tipo de nuvem de poeira, e às vezes isso nos impede de vê-la com clareza. Embora essa explicação ainda não esteja 100% confirmada, e ainda existam muitos mistérios em torno da estrela de Thebe, uma coisa é certa. Pode ser um pouco estranho, mas é isso que a torna tão fascinante. Então é isso, pessoal. Ficamos maravilhados com a incrível diversidade e estranheza do cosmos. Há muito mais para descobrir lá fora. Vamos continuar explorando tudo isso e nos surpreendendo com as maravilhas do universo. Suba a bordo! Depressa, não temos muito tempo! Estamos em uma jornada cósmica, indo ao encontro da maior estrela do universo. A primeira pela qual passamos é o nosso Sol. De longe não é a maior que existe, mas ainda é enorme. Você pode colocar 1 milhão de terras dentro dela. Isso significa que, se pensarmos no Sol como uma bola de basquete, a Terra teria metade do tamanho de uma borracha de lápis. Se colocarmos todos os planetas de um lado de uma escala e o Sol do outro, eles não teriam chance. A estrela representa 99,9% de toda a massa de todo o sistema solar. Massa é basicamente a quantidade de material ou matéria de que algo é feito. E é a isso que você pode agradecer pelo brilho das estrelas. Veja, quanto mais matéria tem uma delas, mais espesso e quente seu núcleo se torna. Isso inicia uma cadeia de reações químicas. Os átomos de hidrogênio se chocam uns com os outros para formar o hélio, liberando uma quantidade incrível de energia. Essa é a luz e o calor da estrela. Portanto, as maiores também são as mais brilhantes. Mas com todas essas reações acontecendo, isso encurta a vida útil de uma estrela. Quando ela começa a ficar sem combustível, entrará na fase gigante, se expandirá e ficará vermelha. O que nos traz de volta à tarefa em questão. A maior estrela que encontraremos provavelmente estará no limite de sua vida. Ligando nossos motores hiperleves, logo chegaremos ao sistema Luhmann 16. Aqui encontraremos uma das menores estrelas, uma anã marrom. Menores, aqui significa tipo o tamanho de Júpiter. Mas para estrelas, são pequenas. Anãs marrons também são chamadas de falhadas, porque não têm massa suficiente para as reações químicas. Isso significa que não são tão brilhantes, mas super densas. Toda a matéria nelas está tão compactada que pesam 80 vezes mais que Júpiter, mesmo sendo de tamanho igual. Se você ficou impressionado, compare com uma anã branca, ainda mais fortemente embalada. Esta aqui é a Sirius B. Também tem o tamanho de Júpiter, mas pesaria tanto quanto o Sol. Ela emite uma luz branca fraca. Assim que ficar sem gás, ficará vermelha e esfriará. Agora vamos voar mais perto da sua vizinha gigante, a Sirius A. Você a vê facilmente da Terra. Não é necessário nenhum telescópio. 2 vezes mais pesada e mais de 1,5 vezes mais larga que nosso Sol. É a mais brilhante em nosso céu noturno. Agora estamos a 550 anos-luz de distância da Terra, na constelação de Cassiopeia. Quase 100 anos atrás aconteceu aqui uma explosão cósmica que expandiu a atmosfera da estrela Gama Cassiopeia e alguns gases foram lançados no espaço. Depois disso, ela se tornou a mais brilhante da constelação. É 10 vezes mais larga que o nosso Sol. Seguindo para a famosa Estrela do Norte. Curioso que diferentes estrelas tiveram esse título ao longo dos anos, e outras o levarão no futuro. Isso ocorre porque a estrela polar da Terra muda a cada 26 mil anos. Imagine nosso planeta como um peão. O Polo Norte se moverá em um pequeno círculo, apontando o norte verdadeiro para diferentes estrelas. Atualmente é uma supergigante 37 vezes mais larga e 5 vezes mais pesada que o nosso Sol. É fácil de encontrá-la no céu noturno. Está na ponta do cabo da Ursa Menor. Prepare-se agora! Estamos partindo para o olho da tempestade, o centro da nossa galáxia, a Via Láctea. Para ver a próxima estrela, precisamos mudar para o modo infravermelho. Esta estrela da pistola está se escondendo de nós na poeira espacial. Em apenas 20 segundos,
Ela emite tanta luz quanto o Sol em um ano inteiro. E seu tamanho é de cair o queixo. É 420 vezes mais larga que o nosso astro-rei, mas ainda não é a mais luminosa conhecida pela humanidade. Essa seria uma supergigante azul na constelação de Triangulum. Conheça a B416. Ela é quase 10 milhões de vezes mais brilhante que o Sol. Mas quanto mais brilhante é uma estrela, mais rápido ela queima todo o seu combustível e mais curta será sua vida útil. Comparada com uma anã vermelha que mal brilha e queima combustível muito mais lentamente, sua vida será centenas de milhares de vezes mais curta. A uma distância de 3.400 anos-luz da Terra, há um dos corpos celestes mais raros do universo. É uma supergigante amarela chamada Rho Cassiopeia. Entre as incontáveis estrelas em nossa galáxia, existem apenas algumas dúzias delas. E mesmo que esteja extremamente longe do nosso planeta, ainda é possível vê-la no céu sem a ajuda de um telescópio. Isso porque ela é 300 mil vezes mais brilhante que o nosso Sol. Também ajuda que seja 900 vezes mais larga do que ele. E sua cor nos diz que suas reservas de combustível durarão muito tempo. Quando a Rho Cassiopeia começar a ficar vermelha e expandir, será uma das maiores estrelas em todo o universo. Agora passamos para a constelação de Órion. A estrela à nossa frente, a Betelgeuse, é uma das maiores visíveis a olho nu. Com 700 vezes o tamanho do nosso Sol, se tomasse o lugar dele, sua superfície tocaria o cinturão de asteroides, que fica entre as órbitas de Júpiter e Marte, e engolfaria os 4 planetas mais centrais, incluindo a Terra. Mas a Betelgeuse deixou os astrônomos muito animados. Eles preveem que ela explodirá em um fantástico show celestial nos próximos 10 mil anos. Será o maior evento astronômico de todos os tempos, porque seremos capazes de observar uma supernova a uma distância próxima, mas segura o suficiente. Quando explodir, brilhará como uma meia-lua. Será visível no céu diurno por um ano e durante a noite por vários outros. Agora nos aventuramos em estrelas que excedem em 1000 vezes a largura do Sol. Mu Cephei é uma hipergigante que ostenta o título de a mais vermelha conhecida. Sua cor nos diz que o medidor de combustível está cada vez mais perto do vazio. Ela é tão grande que poderia conter 1 bilhão de sóis. E, por causa de sua massa, eventualmente se tornará uma supernova ou mesmo um buraco negro. Vamos até quase 4.000 anos-luz de casa. Aqui está uma supergigante vermelha chamada VY Canis Majoris. É uma das maiores e mais brilhantes estrelas da Via Láctea, que pode conter 3 bilhões de sóis. E mesmo sendo tão grande, é surpreendentemente leve, apenas 17 vezes o peso do nosso astro-rei. No contexto dos corpos celestes, você poderia dizer que se trata de um balão inflado. Nos próximos 100 mil anos, a VY Canis Majoris explodirá em uma hipernova. A radiação gama destruirá toda a vida nessa região do universo. Mas esta estrela está tão longe de nosso sistema solar que não significará nenhum dano para nós. Se colocássemos a Mu Cephei no centro do nosso sistema solar, ela se projetaria totalmente para a órbita de Saturno. Para se ter uma ideia da distância para esse planeta, pense da seguinte maneira: a luz do Sol leva 8 minutos para chegar à Terra. Para atingir Saturno, demora bem mais de 1 hora. Comparado a esta estrela massiva, o Sol é apenas um grão de areia. É uma das mais luminosas e vermelhas do nosso universo. Quanto maior e mais vermelha a estrela, mais perto ela está do fim. Portanto, não estamos olhando apenas para um titã do universo, mas também para um dos corpos celestes mais antigos que existem. A segunda maior estrela do universo é a UY Scuti. Tem cerca de 2,4 bilhões de quilômetros de largura, 16 vezes a distância da Terra ao Sol. Trata-se de uma variável pulsante. Seu brilho muda a cada 2 anos. A UY Scuti é uma recordista em queima de combustível por ano. Os cientistas esperam que ela evolua de volta para temperaturas mais altas, como um gigante amarelo. Nossa jornada está chegando ao fim. Diante de nós, vemos a Stephenson 218. Leva 20 mil anos para que a luz dela chegue à Terra. É difícil não ver essa supergigante vermelha em nossa minúscula casa terrestre. Ela é 2.150 vezes mais larga que o nosso Sol. Precisaríamos de 10 bilhões de sóis para preencher seu volume. Para efeito de comparação, uma praia média contém apenas cerca de 5 bilhões de grãos de areia. Betelgeuse, uma supergigante vermelha,
Essa bola de plasma fervente é uma das maiores estrelas da nossa galáxia e uma das mais brilhantes. É cerca de 500 vezes maior que o Sol, mas está pulsando, aumentando e diminuindo. No seu auge, torna-se 800 vezes maior que o seu tamanho médio. Se ela fosse um balde, acomodaria cerca de 300 milhões de sóis, mesmo que seu peso seja apenas 17 vezes maior. E aqui, a cerca de 500 anos-luz de distância, está a Terra. Lançamos a nossa nave espacial mais rápida que a luz e partimos em nossa jornada para Betelgeuse. Alguns segundos e já viajamos 390 mil quilômetros. Agora estamos perto da Lua. São 9 viagens e meia ao redor da Terra. Um foguete espacial tradicional levaria 3 dias para chegar aqui. Estamos perto de Marte agora. O voo para o planeta vermelho geralmente leva cerca de 7 meses. Vários rovers estão trabalhando aqui agora. Assim como o primeiro drone voador, o Ingenuity. A superfície marciana é 3 vezes menor que a terrestre. O planeta também é 10 vezes mais leve. As pessoas esperam construir uma colônia humana aqui em breve. Pouco depois de lá, temos que nos esquivar constantemente das rochas espaciais. Este é o cinturão de asteroides. Contém detritos e objetos espaciais de diferentes tamanhos e formas. O maior deles é Ceres. Sua superfície é um pouco maior que a área da Argentina e seu peso é de cerca de 1% da Lua. O peso total de todo o cinturão de asteroides é 25 vezes menor que o da Lua. Em seguida, passamos pelos gigantes gasosos Júpiter e Saturno, os maiores planetas do Sistema Solar. Também são os mais pesados, mesmo que não tenham uma superfície sólida. Então passamos por Urano e Netuno. Eles são chamados de gigantes do gelo. E bem no limite do Sistema Solar vemos Plutão, já considerado um planeta, mas agora nem está nessa lista. Depois disso, estamos a 7 bilhões de quilômetros de distância da nossa casa. A sonda espacial New Horizons levou cerca de 9 anos para chegar aqui. Aperte o cinto, estamos acelerando e passando pelo cinturão de Kuiper. Há muitos asteroides e blocos de gelo aqui. Esses são alguns dos materiais de construção mais antigos do nosso Sistema Solar. Bilhões de anos atrás, nosso mundo inteiro parecia uma nuvem desses asteroides. Estamos viajando pelo espaço escuro e alcançando o limite do Sistema Solar, a heliosfera. Todo esse tempo, estamos nos movendo com o vento solar, mas agora ele começa a desacelerar. Colide com o vento interestelar e esquenta. É chamado de choque de terminação. A sonda espacial Voyager 1 chegou a esse ponto em dezembro de 2004. Estamos nos mudando para a região onde a heliosfera termina e o espaço interestelar começa. Trata-se da heliopausa. Em 2012, a Voyager cruzou esse limite e se tornou o primeiro objeto feito pelo homem no espaço interestelar. Mas a mensagem da Voyager relatando esse evento veio à Terra quase 1 ano depois por causa da enorme distância. Levou 35 anos para a Voyager 1 viajar até aqui. E aqui está ela. A sonda é tão longa quanto um carro e tem o mesmo peso que 2 motocicletas. Você percebe uma placa de ouro no casco dela? É uma mensagem da humanidade para civilizações em potencial por aí. Tem fotos das paisagens da Terra, gravações da fala humana e nosso DNA. A partir de 2021, a Voyager vai estar em funcionamento por 43 anos. A sonda viajou 22 bilhões e meio de quilômetros. Isso equivale a 152 distâncias Terra-Sol. E ainda está percorrendo o espaço a 61 mil quilômetros por hora. Ainda estamos nos aproximando da estrela mais próxima do nosso Sistema Solar. É a Próxima Centauri. Estamos tão longe de casa que até mesmo a luz precisa de mais de 4 anos para percorrer essa distância. Se usássemos um foguete tradicional, a viagem levaria 73 mil anos. A razão pela qual queríamos chegar aqui foi por causa de um planeta semelhante à Terra, chamado Próxima Centauri b. É 10% maior que a Terra e um pouco mais pesado. Encontra-se na zona habitável de sua estrela hospedeira. Isso significa que a água pode existir no planeta em seu estado líquido e que a vida pode se formar aqui. Mas a própria estrela, ocasionalmente, produz erupções. Recentemente, seu brilho aumentou quase 1000 vezes. Durante esse tempo, emitia tanta radiação que, mesmo que houvesse algumas formas de vida no planeta, elas provavelmente deixariam de existir. Estamos agora a mais de 8 anos-luz da Terra. A estrela mais brilhante do nosso céu noturno é Sirius. É tão brilhante que você pode vê-la mesmo durante o dia. Mas, na verdade, existem 2 delas, Sirius A e B. Elas orbitam em torno de um centro de gravidade comum.
e estão se movendo em direção ao nosso sistema solar a quase 8 km por segundo. Isso é o mesmo que a velocidade máxima de um supercarro topo de linha na Terra. Pode colocar os pés no chão. Chegamos a um planeta potencialmente habitável a 39 anos-luz da Terra. TRAPPIST-1d. Sua estrela hospedeira é uma anã branca. Ela é fria e 10 vezes menor e mais leve que o Sol. Tem 7 planetas ao seu redor, mas TRAPPIST-1d é o mais semelhante à Terra. É apenas 30% menor e 3 vezes mais leve. Mas tem uma superfície rochosa e temperatura de 9 graus. Você se sentiria confortável aqui usando uma jaqueta. Pode ter uma atmosfera, montanhas, mares e oceanos. O que significa que o planeta pode ser adequado para uma colônia humana. Mas levaria cerca de 677 mil anos para chegar aqui usando foguetes tradicionais. E aqui está o nosso objetivo final, Betelgeuse. Levaria quase 8,7 milhões de anos para viajar da Terra para cá em uma nave espacial atual. Essa estrela é tão grande que nossa nave parece um grão de areia em uma praia gigante. Temos que voltar no tempo para descobrir o que aconteceu com ela. Primeiro havia uma bela nebulosa, ou seja, uma nuvem de poeira e detritos espaciais multicoloridos. Então, começou a encolher sob seu próprio peso. No núcleo da nebulosa, uma reação nuclear começou. Bum! E a estrela nasceu. No começo, Betelgeuse era muito grande e quente, mas não se expandiu e permaneceu estável. Vamos olhar no coração dela. As reações nucleares no núcleo criam muito calor e energia. Essa energia produziu a força que empurra as paredes da estrela por dentro e faz com que ela se expanda, mas ao mesmo tempo é muito pesada. É por isso que a gravidade a empurra por fora. Se essas duas forças estiverem equilibradas, a estrela permanecerá estável. Mas com o passar do tempo, ela fica sem combustível, hélio e hidrogênio. É quando os elementos mais pesados no núcleo se juntam à reação nuclear. Ao queimarem, liberam mais energia e calor do que a gravidade pode suportar. E a estrela começaria a se expandir. É isso que está acontecendo com Betelgeuse agora. Já é tão grande que, se você colocá-la no centro do nosso sistema solar, seus limites encostariam no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. E continuará a se expandir até esgotar completamente seu combustível. Então a gravidade vencerá. A estrela encolherá de tamanho e, em seguida, uma enorme explosão acontecerá. A explosão de supernova será tão ofuscante que Betelgeuse brilhará mais do que a Lua no céu noturno. Felizmente, a Terra está muito longe para que essa explosão cause qualquer dano às pessoas. Um forte fluxo de matéria que será injetado do local da explosão não chegará ao sistema solar até 6 milhões de anos depois. Ainda assim, o vento solar interromperá esse fluxo. Então estaremos seguros. É provável que Betelgeuse exploda a qualquer momento nos próximos 10 mil anos. Mas alguns cientistas dizem que isso não acontecerá nos próximos 100 milênios. De volta ao momento antes da explosão da Betelgeuse. Pode haver outro cenário, mais interessante. A gravidade pode comprimir o núcleo maciço da estrela com tanta força que um buraco negro aparecerá em seu lugar. Buracos negros são os objetos mais pesados do universo. Eles têm uma força gravitacional incrível. Mesmo a luz não consegue escapar da armadilha gravitacional deles. O da Betelgeuse começará a se alimentar da poeira cósmica e o que resta da estrela. Todos esses detritos e luz de outras estrelas ficarão congelados perto do horizonte de eventos do crescente buraco negro. Pela primeira vez na história, poderemos assistir ao nascimento desse objeto misterioso. Mas na realidade, Betelgeuse é muito leve para se tornar um buraco negro. Muito provavelmente, após a explosão, ela se transformará em uma anã branca, que desaparecerá gradualmente até se tornar invisível. Aperte os cintos, amigo entusiasta do espaço, porque estamos prestes a descobrir os segredos celestiais que foram revelados este ano. De estrelas gigantes a moléculas orgânicas, 2023 está sendo ótimo para os astrônomos. Então, vamos nos atualizar sobre toda a emoção que você pode ter perdido nos últimos meses. Em primeiro lugar, descobrimos alguns verdadeiros monstros astrais. Imagine olhar para o céu noturno e ver estrelas que não são apenas grandes, mas absolutamente enormes. Os cientistas estão usando um telescópio especial chamado James Webb para explorar os primórdios do universo. E durante sua aventura, se depararam com estrelas antigas que são 10 mil vezes maiores que o nosso Sol. Sim, você ouviu direito, 10 mil vezes! Essas gigantes do mundo estelar foram algumas das primeiras estrelas a se formar no universo, bilhões de anos atrás.
Imagine um aglomerado globular como uma enorme equipe cósmica, em que cada grupo consiste de 100 mil a 1 milhão de membros. Esses aglomerados são como reuniões familiares gigantescas, com todas as estrelas nascendo na mesma época. Mas o que torna esses monstros recém-descobertos tão especiais? Bem, seus núcleos, ou suas partes centrais, são muito mais quentes do que o que vemos nas estrelas atuais. Os cientistas acreditam que esse calor intenso pode ser devido à queima de uma grande quantidade de hidrogênio em temperaturas muito altas. É como se fosse um churrasco galáctico. Algo fascinante acontece nesses aglomerados globulares. As estrelas menores se chocam com as supermassivas e ganham energia extra, como um combustível. Mas aqui está a reviravolta. A maioria desses aglomerados está envelhecendo e as supermassivas desapareceram há muito tempo. Só podemos ver indícios de sua existência nos aglomerados que observamos hoje. Os cientistas os estudam apenas com os misteriosos vestígios de sua grande presença. A descoberta dessas estrelas monstruosas é extremamente importante para a nossa compreensão do universo. Se os astrônomos conseguirem reunir mais evidências para confirmar sua existência, seria um grande avanço. Nos ajudaria a aprender mais sobre os aglomerados globulares e como as supermassivas se formam em geral. Mas essa foi apenas a primeira descoberta fascinante de 2023. Embora a próxima seja um pouco triste. Sabe aqueles lindos anéis que fazem Saturno parecer tão chique? Bem, adivinhe só, eles podem desaparecer em um futuro não tão distante em termos astronômicos. A missão Cassini da NASA, que explorou Saturno de 2004 a 2017, reuniu alguns dados fascinantes sobre os anéis. Durante o grande finale da Cassini, quando ela fez algumas manobras legais entre Saturno, os cientistas notaram algo surpreendente. Os anéis estavam perdendo muita massa a cada segundo, toneladas dela. Isso significa que esse magnífico halo só permanecerá por mais algumas centenas de milhões de anos no máximo. Isso pode parecer muito tempo para os seres humanos, mas no grande esquema do universo é apenas um piscar de olhos. O importante é que aprendemos que anéis enormes como os de Saturno não duram para sempre. Eles acabam desaparecendo. Bem, pelo menos você e eu pessoalmente não veremos esse momento. Os cientistas têm uma teoria divertida sobre o que acontecerá quando os anéis sumirem. Eles acham que os outros gigantes de gelo e gás em nosso sistema solar, como Urano e Júpiter, também podem ter tido anéis enormes no passado. Mas, com o passar do tempo, se desgastaram e se tornaram mais parecidos com as faixas finas e estreitas de asteroides, como as que Urano tem agora. Os anéis de Saturno são feitos principalmente de gelo, mas também contam com uma pitada de poeira rochosa, proveniente de asteroides e meteoroides minúsculos que se chocam contra os objetos celestes e se fragmentam. É como uma tempestade de neve de partículas de gelo e detritos espaciais. A pesquisa também revelou que os anéis de Saturno surgiram muito depois da origem do próprio planeta. Eles ainda estavam se formando quando os dinossauros habitavam a Terra. Portanto, em termos de idade astronômica, são bastante jovens, com apenas algumas centenas de milhões de anos. Essa descoberta deixou os pesquisadores entusiasmados, porque significa que algo dramático aconteceu no passado de Saturno para criar esse impressionante disco de gelo. Mas trata-se de um mistério que está esperando para ser resolvido. Os cientistas querem descobrir o que exatamente causou a formação dos anéis e por que eles têm uma estrutura tão impressionante. Esperamos que consigam descobrir. Mas passando para algo mais otimista, temos outra notícia espacial empolgante. Recentemente, os astrônomos estudaram uma das galáxias mais distantes do universo e encontraram algo surpreendente: moléculas orgânicas. A galáxia em questão tem um nome longo, SPT-0418-47. Está localizada a mais de 12 bilhões de anos-luz de distância do nosso pequeno planeta azul. Você consegue imaginar essa distância? É a mais longínqua já conhecida onde foram encontradas moléculas orgânicas complexas. É por isso que olhar para essa galáxia é como ver algo de quando o universo era apenas um bebê. Não temos ideia de como é agora. A luz que chegou até nós é de como ela era quando o universo tinha apenas 1,5 bilhão de anos. Imagine ser capaz de ver coisas de um passado tão distante. Então, o que eles acharam foi algo com um nome muito complicado, uma molécula de hidrocarboneto policíclico aromático, ou simplesmente HPA. Você deve estar se perguntando, mas o que é isso? Bem, adivinhe só, na verdade, você pode encontrá-la aqui mesmo, em nosso mundinho. Pode estar em coisas como a fumaça de motores de carros ou até mesmo em incêndios florestais.
As moléculas de HPA são formadas por cadeias de átomos de carbono, e aqui está a parte super legal. São consideradas os blocos básicos de construção da vida. Imagine só, essas minúsculas cadeias de carbono sendo achadas em uma galáxia tão distante. É como encontrar uma agulha em um palheiro. Também descobriu-se que o gás que flutua por lá está repleto de elementos pesados. Isso é muito importante, pois sugere que muitas estrelas entraram e saíram de lá, criando todos esses elementos incríveis. Isso significa que essa galáxia também pode ser potencialmente rica em muitos outros. Essa descoberta abre um mundo de possibilidades e levanta muitas questões interessantes. Como essas moléculas orgânicas se formaram em uma galáxia tão distante? E já que estamos olhando para o passado, o que poderia ter acontecido com elas durante esse tempo? Poderiam ter evoluído para a vida? Estamos apenas arranhando a superfície das coisas incríveis que estão esperando para serem desvendadas. A propósito, se é tão longe, como os cientistas conseguiram descobrir algo assim? Bem, eles tinham um instrumento chamado Telescópio Espacial James Webb. Esse aparelho sofisticado foi lançado recentemente e tem superpoderes quando se trata de observar o universo. Então, quando estavam estudando essa galáxia distante, tiveram um pequeno problema. A luz proveniente desses objetos distantes era tão fraca que era difícil de ver ou detectar. Mas adivinhe só, eles tiveram uma ideia brilhante para resolver isso e usaram algo chamado lente gravitacional, que é como um poder especial da lente de aumento da natureza. Imagine duas galáxias alinhadas perfeitamente, como em uma sessão de fotos. A luz da que está distante, a de fundo, viaja em nossa direção, mas em sua jornada passa pela do primeiro plano, que é como uma lente espacial gigante. E adivinha o que acontece? A gravidade da que está no primeiro plano dobra a luz como uma lupa, tornando-a maior e mais brilhante. É como ter uma lente de zoom cósmica para nossos telescópios. Essa curvatura da luz cria uma forma muito legal chamada de anel de Einstein. É como um halo ou um anel de luz que envolve a galáxia em primeiro plano. Basicamente, é uma forma de a natureza exibir seus poderes mágicos. Com a lente gravitacional e esses belos anéis de Einstein, os cientistas podem ver objetos distantes com mais clareza e aprender coisas incríveis sobre o universo. E graças a tudo isso, conseguiram descobrir as interações químicas ocultas das primeiras galáxias. Não é incrível? Eles estão muito animados com essa descoberta. Nunca esperavam encontrar moléculas orgânicas tão complexas em uma galáxia incrivelmente distante. Quem sabe, talvez este seja apenas o começo de uma emocionante jornada cósmica. Portanto, mantenham seus olhos nas estrelas, companheiros exploradores do espaço. O universo é cheio de surpresas. E quem sabe que outras descobertas alucinantes nos aguardam lá fora. Esperamos aprender ainda mais no futuro. Castelos eram lugares frios em tempos passados. As pedras pareciam irradiar o frio do inverno. Esta é uma razão prática pela qual tapeçarias eram penduradas nas paredes dos castelos, para ajudar a manter a temperatura interna. Mas não poderia ser pendurada qualquer coisa velha nas paredes dos castelos. Precisava ser bonita, heróica, com um forte fator uau. Os antigos gregos penduravam tapeçaria nas paredes de seu castelo do céu, gloriosas tapeçarias tecidas com estrelas. Todas as 48 constelações do hemisfério norte foram projetadas e nomeadas pelos gregos. A história de Andrômeda é uma dessas tapeçarias. Tecido de 7 constelações espalhadas por todo o céu de outono, a história contém observações astronômicas detalhadas preservadas com destaques na tapeçaria do céu. Começa com a constelação de Cassiopeia, rainha do reino mais antigo da África, Etiópia. Quando a constelação da Cassiopeia está no horizonte, parece uma escada subindo para a Via Láctea. Acredita-se que as pirâmides de degraus ao redor do mundo tenham sido inspiradas na constelação de Cassiopeia. De qualquer forma, Cassiopeia é uma bela constelação que indica que a rainha Cassiopeia também era uma bela mulher. Ela era bonita, mas também vaidosa, desencadeando toda uma ação dramática. Cassiopeia pode ser encontrada no céu noturno, em frente à Ursa Maior da estrela polar. Assim como a Ursa Maior, Cassiopeia circunda a estrela polar e é uma constelação circumpolar. Uma supernova foi observada em Cassiopeia por volta de 1680, no tempo da Terra, com Cassiopeia A tendo ocorrido cerca de 11 mil anos antes. O satélite de raios-x Chandra registrou recentemente uma fotografia extraordinária deste remanescente de supernova, mostrando os elementos enxofre, cálcio, silício e ferro em meio aos raios-x de alta intensidade da nuvem em expansão. O marido de Cassiopeia também é uma constelação circumpolar,
uma menor e sombria chamada Cefeu. Ele tinha seu próprio reino. Uma fusão de impérios através de casamentos sempre foi comum ao longo da história. Cefeu era um rei da Fenícia. Havia muitos reis da Fenícia no tempo em que a Fenícia era apenas uma coleção de cidades-estado ao longo da costa ocidental do Mar Mediterrâneo. Cefeu pode ser encontrada na área entre Cassiopeia e a Estrela Polar. A constelação de Cefeu é importante para os astrônomos. É onde Henrietta Swan Leavitt descobriu estrelas variáveis que pulsavam em intervalos regulares. A taxa de pulsação da estrela indica o verdadeiro brilho da estrela, permitindo uma medição segura da distância até ela. A descoberta de estrelas variáveis cefeidas foi um grande avanço para a astronomia no início do século XX. Cefeu e Cassiopeia tiveram uma filha, Andrômeda, também uma beleza notável, o que resultou em uma grande confusão. Parece que um dia Cassiopeia estava se gabando da beleza dela e de sua filha Andrômeda. Somos mais bonitas do que qualquer outra mulher em todo o mundo. Tal pretensão pode ser perdoada vinda de uma rainha, mas Cassiopeia foi ainda mais longe e ultrapassou todos os limites possíveis. Na verdade, somos mais bonitas do que qualquer uma das Nereidas. As Nereidas eram ninfas do mar da mitologia grega, filhas do oceano. Famosas por sua beleza e bondade para com os marinheiros, as Nereidas, todas as 50, se ofenderam por terem sido diminuídas, desdenhadas, por uma mera mulher mortal. Cassiopeia teve que ser punida por exceder os limites da ordem civil. Por sua vaidade excessiva, ela transgrediu além dos limites da natureza, e uma punição não natural foi infligida a todo o reino da Etiópia. Um monstro do fundo do oceano, a constelação de Cetus, começou a devastar as aldeias costeiras da Etiópia, bem como os navios de pesca de lá. Apropriadamente, Cetus é uma constelação do hemisfério celestial sul. A quarta maior em área de todo o céu, Cetus nada em uma parte escura do céu chamada oceano, com apenas sua cabeça subindo acima do equador celeste. Esta parte do céu contém várias constelações com temas aquáticos: peixes, aquário, o portador da água e Erídano, o rio. Mais de 50 exoplanetas foram descobertos em Cetus. Pode apostar que o telescópio espacial James Webb terá um dia de campo analisando os espectros das atmosferas desses planetas em busca de sinais de vida. Enquanto isso, a rainha Cassiopeia e o rei Cefeu precisavam fazer algo para enfrentar o monstro que devastava as costas da Etiópia. Eles consultaram um oráculo, fazendo outra invasão além do reino da razão e da natureza. Diga-nos, oráculo, o que podemos fazer para impedir que o monstro destrua nosso reino? Este monstro não é um flagelo normal da natureza. Uma ofensa foi cometida contra os reinos superiores, e este é o castigo. O monstro não pode ser parado por nenhum meio normal. Apenas um sacrifício humano do ser mais nobre pode aplacar a besta. Um erro leva a outro. A pessoa mais nobre do reino, é claro, era a princesa Andrômeda. De acordo com o comando de seu pai e o consentimento, ou talvez uma sugestão de sua mãe, Andrômeda foi acorrentada a uma rocha no mar. Ela é o sacrifício humano que seus pais esperavam que salvasse o reino. Uau! Tadã! Aí vem o herói grego para salvar o dia, acabar com o sacrifício humano e transformar Cetus em pedra. Perseu. De onde surgiu Perseu? Segundo a lenda, das Hébridas. Perseu foi para as Hébridas em busca da Górgona Medusa. O alcance geológico desta tapeçaria é incrível. As Hébridas são um arquipélago de ilhas rochosas na costa oeste da Escócia. Era impossível navegar mais longe. Elas ficavam no fim do mundo. Perseu não teve que navegar para as Hébridas. Ele voou em um par de sandálias aladas. Muito bem, Perseu. Medusa foi uma das maiores vilãs de todos os tempos. Um olhar para Medusa era tão aterrorizante que o petrificaria. Literalmente o transformaria em pedra. A missão de Perseu era uma missão fatal. Então, o que nosso herói fez? Em vez de olhar para Medusa, Perseu usou o princípio científico da reflexão. Ele matou Medusa, usando o reflexo dela em seu escudo polido. Em nossa tapeçaria estrelada, Perseu é retratado segurando a cabeça decepada de Medusa. No céu noturno, um olho na cabeça da Medusa abre e fecha e abre novamente. Os astrônomos árabes chamaram a estrela de Algol. Algol é uma estrela dupla eclipsante. Uma estrela é brilhante, a outra nem tanto. À medida que a estrela mais escura orbita a brilhante, ela passa na frente da brilhante, eclipsando-a, e o olho se fecha. Como a estrela fraca leva 2 dias, 20 horas e 49 minutos para orbitar a estrela brilhante, o olho na cabeça da Medusa se abre mais ou menos a cada dia e meio. A constelação de Perseu fica imediatamente abaixo de Cassiopeia.
e os observadores do céu rapidamente olham para ver se algo está eclipsada, se o olho de Medusa está aberto ou fechado. Perseu voou de volta das Hébridas acompanhado de Pégaso, o cavalo alado. A parte central de Pégaso é um grande quadrado composto por 4 estrelas. À medida que a Terra gira em torno do Sol, o grande quadrado fica bem no centro do céu noturno no outono. No verão, o triângulo de verão de Vega, Deneb e Altair ficam no centro do céu noturno. Na primavera é Léo, o leão, e no inverno é Orion, o caçador. Estas são as paredes do castelo no céu, e todas têm maravilhosas tapeçarias que as adornam. A constelação de Andrômeda compartilha uma estrela chamada Alferates com Pégaso. É um dos cantos do grande quadrado, então parece que Andrômeda pode estar andando em Pégaso. Sua coroa, lembre-se de que ela é uma princesa, está flutuando nas proximidades. M31, a galáxia de Andrômeda. Para ver a M31, atravesse os cantos do grande quadrado da estrela mais baixa até a mais alta, e depois vá um pouco mais longe para ver a galáxia de Andrômeda. Certifique-se de espreitar pelo canto dos olhos. Chama-se visão desviada. Os cantos dos olhos são mais sensíveis à luz, então você poderá ver a enorme galáxia espiral a 2,5 milhões de anos-luz de distância, com uma mancha de luz 1,5 vezes maior que a lua cheia. Perseu não entra para o sacrifício humano, então ele o interrompe e salva Andrômeda, expondo Cetus ao olhar de Medusa. E aqui encontramos a segunda variável eclipsante em nossa tapeçaria do céu, Mira, a estrela do coração de Cetus, o monstro marinho. Mira, de onde tiramos a palavra inglesa mirror, tão adequada a uma história sobre a beleza fútil, é uma estrela dupla eclipsante. A estrela fraca que orbita a estrela brilhante é uma anã branca, que não é brilhante o suficiente para ser vista a olho nu. O efeito é que o coração de Cetus desliga, Mira é eclipsado e desaparece. Este ciclo se repete a cada 332 dias. Nossa fabulosa tapeçaria de estrelas tem as únicas 2 estrelas binárias eclipsantes visíveis a olho nu, a galáxia espiral mais próxima e um herói que não gosta de sacrifício humano e usa o princípio científico da reflexão para frustrar monstros mitológicos. Uau! Eu também gostaria de ter uma dessas pendurada no meu castelo.